Pessoal, boa noite a todos. Começar aqui a nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. E aí, tá tudo bem com vocês? Conseguiram responder lá no Teams? Então, vou começar aqui com a aula de hoje. A aula de ontem eu gravei, mas acho que acabou não indo no YouTube, né? Mas aí hoje eu posto as duas juntas lá no canal do YouTube. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tô postando lá todo dia no final da aula aí. Lá para umas 11 horas eu consigo fazer o download, né, e postar. E as aulas ficam salvas lá nessa página do YouTube. Então, na aula de ontem, né, a gente começou a falar sobre o PCMSO, que é um programa dentro da área de segurança, né, mas que vai tratar da parte médica. Né. Geralmente, nós, profissionais da segurança do trabalho, participamos da questão da gestão, né, dos riscos ambientais, e a parte médica, né, vai cuidar da parte da saúde, né, tanto da prevenção e também do diagnóstico. Né, e as duas coisas estão ligadas, né, porque se um trabalhador está exposto a algum risco no ambiente de trabalho, às vezes esse risco não é detectado pelo teste de segurança, né, ou pela empresa, e quem acaba detectando é o médico do trabalho em algum desses exames que vocês pesquisaram e viram aí as suas periodicidades. Né? Então aqui a gente tem os 5 tipos de exame, né? O admissional, o periódico, o de retorno de trabalho, o de mudança de função e o demissional. Né? E aí na resposta de vocês, aí, o que vocês acharam pro admissional? Isso aí, Avanete. Corretíssimo. Então, o que a Vaneide falou, né, que ele, o admissional, como o nome diz, ele vai acontecer no momento, né, da contratação do profissional, só que antes do trabalhador pisar dentro da área de trabalho, né, ele deve passar por esse exame. Né. Na prática, no dia a dia de vocês aí, vocês veem isso daí acontecendo? Vocês já assumiram uma função e depois fizeram o exame? Pode falar, Joyce. Então,
Então, como vocês falaram, né? Não é o certo, né? Nem é o comum, né? Mas acontece, né? Somente em serviços de emergências, mão de obras aí muito grande, né? Que vai um número gigantesco de funcionários para o mesmo local, para a mesma função, para o mesmo serviço, né? E às vezes a empresa não consegue fazer essa gestão de todos esses exames, né? E às vezes o contratante está cobrando lá, e aí, você não vai vir fazer o serviço, a gente está pagando, a gente tem prazo, né? E a empresa coloca as pessoas, né? E depois vai fazendo os exames aos poucos, né? Então, isso daí é bem perigoso, né? Porque pode gerar, né, vários problemas aí, principalmente para a empresa, né? Na qual ela contratar um trabalhador doente, ela contratar alguém que já deveria estar afastado, né, por um problema de saúde, mas não está, né? Então, e aí pode vir a sofrer um acidente dentro da empresa, adoecer, né? Então até em paradas industriais que eu participava, né? Eu até ficava assim, caramba, será que a empresa não faz um toxicológico aí nos funcionários, né? Porque tem alguns cantos aí que eu já fui parar que o consumo de droga era muito grande, assim, do pessoal aí da construção civil e outras empresas, né? Então é um passível que você pode é, tá colocando aí no seu local de trabalho devido à má gestão desses exames. Mas o toxicológico, no caso, ele não é obrigatório, né? Vai aí da política da empresa. E o periódico, o que vocês acharam? Isso aí, né? Vai depender aí dos agentes que ele está exposto, né? Então, a regra é quanto mais perigoso o agente que ele tá trabalhando, né? Mais curtos deverão ser os prazos, né? Deverão ser essa monitoração biológica para ter um acompanhamento, sabendo que aquilo já faz mal à saúde, né? Tem que ver como está indo a questão do trabalhador, né? É, até um ex-aluno aí do Senac que se formou nas últimas turmas, ele conseguiu, acho que eu até comentei, ele conseguiu uma vaga aí de técnico de segurança recentemente aí na pandemia. E aí ele veio fazer umas perguntas aí do PCMSO, por que a empresa fazia um certo de exame cada ano, né? Se na NR7 falava que era bianual, né? A cada 2 anos. Então, algumas coisas aí que, com conhecimento técnico, da norma, a gente consegue aí, às vezes, cobrar aí do médico, da consultoria que tá fazendo esses exames, né? Que às vezes eles colocam exames demais aí só para ganhar dinheiro. E depois, o exame aí de retorno ao trabalho. Boa noite, Cid. Certo, cortou metade aqui, mas deu pra entender aí o raciocínio, né? Então,
tá certo, né? O do retorno de trabalho é quando você tem um afastamento a maior aí de 30 dias, né? Isso pode ser gerado é, por um acidente de trabalho ou não, né? Pode ser um acidente fora da empresa, né? E aí, quando você vir retornar às atividades, né? No primeiro dia aí que você for trabalhar, você já tem que passar por esse exame, né? Para saber se realmente você está reabilitado, aí tá nas perfeitas condições de realizar o seu trabalho. Então, isso, né? Mas aí, né? O, o, mas esse trabalhador ele pode passar por um médico dentro da empresa, né? O, o que o que está pegando é a questão do INSS, né? Que o INSS não está conseguindo dar baixa, né? Não fazer o exame, a perícia médica, né? O tipo de exame médico que eles fazem para falar se o cara tá pronto ou não para voltar ao trabalho. Então, muitos trabalhadores que se afastaram nessa época de pandemia não conseguem voltar porque o INSS está fechado e aí não consegue fazer a perícia aí liberando eles do afastamento, que é o caso que aconteceu com a Iris, com um amigo do William aí, e saiu uma normativa aí, uma diretriz do governo na qual se você ir no médico e o médico e você assinarem, né, um documento falando que independente do INSS você está apto a voltar às atividades, a, a Previdência Social está aceitando, que é o mínimo, né? Então, todas as empresas aí estão trabalhando e o INSS continua aí de portas fechadas. E o de. Sim. O que a norma diz é 30 dias. Né? Igual superior a 30 dias. Mas aí vai a questão do médico, né? Então, o, o, o médico, né, ele pode ver que o cara, sei lá, sofreu um acidente e falar, opa, peraí, esse cara tá. Será que ele está realmente em condições, né? Então ele pode pedir um exame por parte dele, né? Então ele está fazendo um a mais, né? Então ele tem essa liberdade, mas pela lei, né? Ele não é obrigado, ele só é obrigado depois dos 30 dias. Não, às vezes o cara pode se afastar por 20 dias, aí vai passar do INSS, mas não vai estar passando esse prazo, né? Sim, sim, não, beleza? E aí, o de mudança de função? Isso aí, né? Então sempre quando. Boa noite, Romão.
Sim, né? Então, às vezes acontece de, sei lá, você é um mecânico de chão de fábrica e aí você recebe um treinamento aí para NR 35 e aí teu chefe fala que você vai começar, sei lá, a fazer manutenção em ponte rolante, em altura. Então, para isso você vai mudar, às vezes não vai mudar a função, né, mas vai mudar os riscos e aí você vai ter que passar por outros tipos de exame para saber se você está apto ou não para trabalhar em altura, né? Sim, sim, isso daí acontece, né? Então, é, imagine só, você colocar um cara pendurado aí a 50 metros de altura e o cara ter um ataque epilético, né? Ou ter algum um ataque, uma arritmia cardíaca, né? Então esse cara não pode estar se expondo a um risco aí e às vezes a função, né, vai exercer uma força física maior, uma adrenalina maior ali do cara, né? Então tudo isso pode acarretar alguns danos e aí precisa ser estudado se ele vai poder ou não com os exames, né? Na, na, o texto da NR7 já tem um texto aí, um novo texto para ser alterado, né? Então no novo texto esse mudança de função vai ser mudança de risco. Então, independente se você está ou mesmo na mesma função, o que vai verificar que você deve fazer os exames é a mudança de risco, né? Então, qualquer risco diferente daquele que você tinha feito o exame antes, se mudou algum risco, entrou um outro, né? Um ruído, um calor, um risco ergonômico de acidente, você vai ter que fazer o exame, né? Isso daí acontece, né? Às vezes a empresa é, vai repor uma mão de obra, né? Precisa de um cara ali naquele posto de uma maneira rápida e troca ali, não faz nada e deixa rolar, né? Então, às vezes tem essas negligências aí que às vezes pode custar caro, né? Então, vamos lá. Seguindo, a gente tem o demissional, né? Então, o que vocês acharam aí do demissional? Sim. Não. Quer dizer, tem alguns pontos em relação à pandemia aí. Mas eu vou. Sim. Continua. Isso, dependendo do grau de risco. É. Tá. Então, o demissional ele acontece aí após, né, o, o encerramento do seu contrato, né? Geralmente é no mesmo dia, geralmente a empresa quando manda o cara embora já faz tudo logo de uma vez, quer se livrar logo ali do funcionário, né? Então ele já encaminha ali pro demissional e dependendo, né, do prazo do seu último exame periódico, né, você pode ou não
fazer ele, né? Mas tem uns poréns aqui que a gente já vai falar aqui nos próximos slides. Né? Sim, entendi. Mas aí teve o exame demissional ou nem teve? Tem? Ah, entendi. Daí pode acontecer também, vai da avaliação do médico. Né? Sim, então, eu vou falar disso daí já, né? Que dependendo do médico, o médico falar, tanto faz se você fez o exame há 30 dias atrás. Pela voz é Rogério Conte, mandando um. É, agora eu não consigo ajudar ele, né? Senão vou ter que parar a aula aqui. Isso. E, correto, né? E o que eu tava falando é que o médico ele pode falar, tá, você fez o exame, o seu periódico foi há um mês atrás, mas eu quero saber como você tá agora, eu quero saber ter um panorama aí, um diagnóstico agora do momento de que você está saindo daqui, né? Que você não está levando nenhum tipo de doença para sua vida, né? Então tem muitos médicos que mesmo com esses prazos eles fazem um exame aí para futuramente não ter nenhum tipo de BO aí, ou se tiver, né, já saber o que vai vir por aí, né? Beleza? E até nesse momento do demissional, às vezes o trabalhador é um momento que aquelas coisas que ele guardava, ele acaba descarregando, né? Então, às vezes o trabalhador teve uma dor na coluna aí, um, sei lá, algum outro problema que ele escondeu e aí no demissional, como já vai estar sendo mandado embora, né? Ele vai e fala tudo aí que ele sentiu, que está sentindo, que já sentiu enquanto trabalhava, né? Então, aí para o médico essas informações pode ser útil. Entendi. E deu que ele tinha cirrose nesse outro também? Aí não.
Tem alguns setores aí de trabalho que o alcoolismo é complicado aí e cabe também, às vezes cabe na segurança do trabalho fazer a gestão disso, né? Saber, se, por exemplo, se tem muita incidência aí de é, cirrose e outras doenças, né? Fazer campanhas, né? Conscientizar os trabalhadores, né? Mas é uma questão difícil aí. Até não. É, até, sim. Não. Se não faz parte ali dos riscos da empresa, a empresa não tem nada a ver com isso, né? A empresa pode mandar o cara embora. Sim. Então, tem alguns casos que o trabalhador ele pode entrar na justiça alegando, né, que você demitiu ele, pedindo danos morais, aí porque você demitiu ele por causa de uma doença, né? Então, é, alcoolismo é considerado uma doença aí, né? E, sei lá, às vezes você pode perder uma causa aí por causa disso, né? Você teve um preconceito com a doença do cara ali, mas é difícil. Tem alguns produtos químicos que pode causar uma alteração intestinal aí. Mas aí são casos e casos, né? Mas é importante tentar seguir a legislação aí para futuramente não tomar na cabeça. Mas, continuando aqui, né? Então, no item 7.4 da NR7, né, ela diz que os exames compreendem, né, uma avaliação clínica, né, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental. Aqui, a parte da anamnese, né, foi aquilo que eu falei, né, que, que surgiu com o Bernardo Ramazzini, né, que ele fazia a entrevista, né? Então, boa parte dos exames que a gente vai fazer aí ocupacional, o médico faz um monte de pergunta, né? Às vezes, quer dizer, às vezes, na maioria das vezes eles estão automatizando isso, né? Então tem consultório aí que até eles te dão, você nem olha pra cara do médico, o cara já te dá um tablet, aí você responde lá um monte de perguntas, se fuma, se bebe, se teve doença, parte do corpo onde tem dor, um monte de perguntas lá pra você responder, né? E, e aí com isso você já consegue ter um, né, parte do diagnóstico de como é a sua saúde, né? Mas é, no papel aceita qualquer coisa, né? Então os trabalhadores podem mentir, pode colocar qualquer coisa, né? Então às vezes o cara é um pé de cana danada e coloca lá bebo socialmente, né? Então acontece bastante. E também aqui, né, fala o exame físico e mental. Oi?
pergunta, né? Alguns, né? Alguns fazem perguntam, né, se usa alguma substância tóxica, algum medicamento mais forte, né? Então eu até lembrei algumas semanas atrás, né? Eu não sei se vocês já foram doar sangue, né? Na hora de que você for doar sangue, você passa por um médico antes, né? E ele faz uma entrevista lá e te pergunta um monte de coisa, às vezes coisas aí bem íntimas. E nessa época de coronavírus, né, eles também fazem algumas perguntas relacionadas, né? E aí a, eu fui com a minha namorada, né? Minha namorada é enfermeira e ela não pôde doar, né? Porque ela trabalha no hospital, então ela tá num grupo ali de mais risco, né? Então o, a anamnese, né, é utilizada de várias formas aí na área da medicina e ajuda muito, né? Então fala, né, que o bom médico é aquele que te olha olha na sua cara, né, faz as suas um monte de pergunta, né, fala o que você fez no dia, né, e por aí em diante. E aqui, né, o que eu queria falar que aqui ele coloca o mental. Essa parte mental, ela ainda é pouca explorada, principalmente na área aí de medicina ocupacional, né. Então se faz poucas perguntas aí se o cara tem depressão, se o cara tem, tem algum vício aí, se o cara já tem tendências aí, já pensou em se matar, por exemplo, uma doença, é uma pergunta que poderia ser feita, né? Então, uma investigação mental do cara não é muito o foco aí da medicina ocupacional, eles parte mais para a parte física, né? Mas a mental aí eu acho que é bem importante, né? Então, sei lá, acontece aí às vezes de pessoas que cometem suicídio dentro da empresa, né, se jogam ou surtam, né? Ou até acaba indo para um afastamento devido à depressão e outras doenças, né? Então essa parte mental aí ainda é pouco explorada aí na área da medicina ocupacional. Então, além dos exames físicos mentais, cabe, né, a realização de exames complementares de acordo aí com os anexos que a gente vai falar mais para frente dessa NR. Então aqui alguns exemplos, né? Então tem um raio-x, tem um exame de visão, audiometria. Então aqui, como vocês falaram, né, no exame médico admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma as suas atividades, né? Então geralmente acontece uma semana, 10 dias, 15 dias antes de você fazer o exame, né? Então é até um bom sinal, né? Então quem já teve nessa fase aí de putz, será que eu vou ser contratado ou não? Será que eu passei na entrevista ou não, né? Então uma bola dentro que a gente fala, né, é quando te chamam para o exame ocupacional, né? Que dificilmente, né, você não acaba indo para a próxima fase quando já está aí na parte do exame ocupacional. Por quê? Porque a empresa já está gastando dinheiro com você, né? Então a empresa já está gastando um investimento aí com esses exames e é sinal que ela quer você ali fazendo parte do time. Para os trabalhadores cujas atividades envolvem riscos nos quadros 1 e 2, né? Os exames complementares deverão ser executados, interpretados, né, com base nos critérios constantes, né, nos anexos a seguir, né? Então, de acordo aí com alguns agentes que são considerados de risco, né, você vai ter exames e avaliações aí um pouco diferenciadas. A periodicidade, né? Então, de tempo em tempo que esse exame deve ser feito, em alguns casos no mínimo semestral, né, poderá ser reduzido a critério do médico coordenador, né, por notificação do médico agente de inspeção do trabalho ou mediante a negociação coletiva de trabalho, né. Então alguns agentes, principalmente os cancerígenos, né, comprovadamente cancerígenos, os exames têm que ser de 6 meses, né, e se o médico decidir, às vezes menos, né. Então, por exemplo, o cara que trabalha com chumbo, o chumbo facilmente ele vai se acumulando no nosso corpo, né? Então talvez um exame anual já é muito tempo ali para você ter um controle do que está passando no corpo do trabalhador.
Então, para trabalhadores onde os agentes químicos não estão listados aqui na NR7, você pode consultar legislações internacionais, né, como os índices aqui da CGIH, né, que é como se fosse a nossa NR15, mas muito mais completa, muito mais atualizada, feita pelos americanos. Outros exames, né, usados normalmente em patologia clínica para avaliar o funcionamento de órgãos, sistemas orgânicos, podem ser realizados a critério do médico coordenador, né, ou por notificação da inspeção de trabalho ou decorrente ao acordo coletivo. Então, o médico, né, o médico coordenador do PCMSO, ele é livre para acrescentar mais exames, né? Então, de acordo ali com o risco que ele identificou, que ele viu no ambiente de trabalho, ele pode falar, pô, seria interessante, sei lá, uma ressonância, um eletrocefalograma, algum exame mais específico que na visão dele pode ajudar a ver se os trabalhadores estão saudáveis ou não. No exame médico periódico, né, então intervalo mínimo, esses intervalos eles caem bastante com o curso, né, então é importante a gente fazer umas anotações, né, então por isso que eu passei a atividade para vocês pesquisarem. Então, para os trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que implique ou desencadeie agravamento da doença ocupacional, ou ainda para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos, né, a cada ano ou intervalo menores a critério do médico coordenador do PCMSO, ou como resultado da negociação coletiva. Né. Então, se você tem uma atividade na qual que você sabe que tem a probabilidade daquelas pessoas se adoecerem, né, então você pode fazer o exame a cada ano, independente aí do que está escrito nos anexos. E aí, para quem trabalha em condições hiperbáricas, né, também se aplica esse mesmo pensamento. Né? Pode ser um ano ou menos aí para esses trabalhadores. E aí, para os demais trabalhadores, né, então isso daqui cai bastante concurso. Né? Então, anual, né, os demais trabalhadores que não estão expostos, né, a riscos ocupacionais, como agentes químicos, agentes fibrogênicos, poeiras, gases, né, e por aí em diante, ruído. Ele pode ser anual para menores de 18 anos e maiores de 45 anos. Né? Então, se o cara é um jovem aprendiz, né, tem menos de 18 anos, o exame dele tem que ser anual. E para os maiores de 45 anos também, né? Então se entende que o quê? Que a partir dos 45 anos, né, o seu desgaste físico, né, o seu desgaste da sua saúde acaba sendo acelerado, né? Então você, né, querendo ou não, a curva, né, do ser humano tem uma curva da idade, né? Então a gente, né, quando é jovem, né, tem aquela disposição toda, aquela saúde toda, e quando a gente vai ficando mais velho, isso vai decaindo, e com isso, né, o exame tem que ser no intervalo mais curto, né, para ir acompanhando tudo aquilo que se passa no nosso corpo. Então, anual para menor de 18 anos e maior de 45 anos, e a cada 2 anos, quem está dentro desse intervalo, né, maiores de 18 anos e menores de 45 anos. Né. Então, sei lá, um exemplo, o Vinícius tem chutar aí, 25 anos. Ele deveria fazer, se ele não está exposto a nenhum tipo de agente aí de risco, o exame dele periódico deveria ser a cada 2 anos. Certo? Agora, se for o Romão, acho que o Romão deve ter passado dos 45, não sei. Aí tem que ser também tem que ser a cada ano. Aí, tá jovem ainda. Então vamos lá.
Então, como vocês falaram, do retorno de trabalho, tem que ser no primeiro dia, né, da volta ao trabalho. Então, ele pisou ali na empresa, ele tem que fazer naquele mesmo dia o exame, né? Se ele estiver ausente, né, por um período igual a 30 dias ou superior, né, por motivo de doença ou acidente, né, ou de natureza ocupacional, não, né? Então, independente se foi um acidente, uma doença dentro do trabalho, né? Então ele sofreu sofreu um acidente com uma máquina, quebrou o pé, quebrou a mão, ou teve uma doença aí, uma lesão por esforço repetitivo, né? E gerou um afastamento de 40 dias, ele tem que fazer o exame. Agora, o cara que, sei lá, tirou uma férias de 30 dias, emendou com carnaval ou algum outro feriado, né? Vai passar dos 30 dias, mas não foi por causa de acidente ou doença, né? Então, ou de parto, né? Então, também não esquecendo aí da parte do parto. Então, a mulher, quando ela engravida, né? Ela tem um período grande aí de licença, e aí quando ela voltar também, ela tem que fazer o exame de retorno do trabalho. No exame médico, né, de mudança de função, será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança, né? Então, você é mecânico, vai virar eletricista. Você é soldador e vai virar, sei lá, pintor. Antes de você assumir essa nova atividade, você tem que fazer o exame, né? Então, antes de ter essa reclassificação, você tem que passar por esse exame, né? Então, às vezes, você acontece, né? Então, como eu falei, às vezes a empresa quer testar o funcionário, né? Tem a questão, né, que acontece bastante em você subir de cargo, né? Então a empresa ainda não sabe se você é bom ou não para aquela função, e aí vai te colocar num tempo, às vezes, acompanhando outro trabalhador, né? E acontece, ou no caso que eu falei, substituir algum funcionário, mas pela lei ela deve fazer aí um exame antes de ter essa troca geralmente quando vai gerar uma mudança aí na carteira de trabalho, né? Sim. É, não precisa, né? Então é isso que está escrito aqui, é isso que a nova legislação da novo texto, né, da NR7 quer colocar em prática, que é isso, né? Que às vezes o cara muda de função, né? Sei lá, o cara tá no mesmo escritório, o cara é atendente, aí vira supervisor, mas está no mesmo ambiente de trabalho. Então, o que diz a norma é quando há essa mudança de risco, né? Então, para fim da CNR, entende-se como mudança de função toda alteração, posto de trabalho ou setor, né, que implique a exposição do trabalhador a um risco diferente, né? Então, até grifei aqui daquele que ele estava exposto antes, né? Então, é a lógica, né? Se você está na mesma sala, não mudou nada o cenário, você faz quase a mesma coisa, né? Não tem porquê você fazer um novo exame, né? Então, para parar essa confusão, né, o novo texto vai mudar o nome de mudança de função para mudança de risco, né, exame de mudança de risco. Beleza? Então a resposta é não precisa, né? Se for mudar de um cargo que não vai oferecer risco diferente, não precisa fazer o exame de mudança de função.
Oi. Então, se a função era muito parecida e não teve um acréscimo de risco, né, o risco continuava o mesmo, não era necessário você fazer o exame. Entendeu? É, é diferente, né, se você, sei lá, fosse um auxiliar ali que só trabalhasse no chão. E aí teu chefe falou, ó, agora eu vou te começar a te pendurar pelos cantos aí, você vai começar a trabalhar em fachada. Então o teu risco, que antes não tinha trabalho em altura, começou a ter. Então aí agora sim você deve passar pro exame para ver se você está apto a esse novo risco. Né? Então, no exame demissional, né, como foi falado, será obrigatoriamente realizado em até 10 dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame, né, ocupacional tenha realizado há mais de. Então, primeiramente tem essa questão, né, então até 10 dias. Né, então, às vezes, como a empresa já você não faz mais parte ali do grupo dela, né, da responsabilidade dela, ela tá cagando. Né, então, às vezes, ela joga aí para 15, 20 dias, né, para para fazer esse exame demissional, né? Mas pela norma fala-se que até 10 dias. Né? E caso, né, você tenha feito um exame periódico para risco baixo aí de 1 e 2, 130 dias, 135 dias antes da sua demissão, você não precisa fazer o exame aqui, né? Então você já tem um histórico aqui de como está a sua saúde, né? Nesse intervalo aqui de 130 dias. Então você não precisa passar por um outro exame porque você já tem aqui as informações. Que ao meu ver deveria ter, né? Como falei, né? No momento da demissão é um momento ali diferenciado, né? Um momento que você consegue mais informações, um momento que pode ter acontecido alguma coisa nesse período, né? E aí que seria, é uma garantia que você tenha mais. E aí para empresa de risco maior, né? De 3 e 4, esse exame tem que ser feito pelo menos nos últimos 90 dias, né? Então nos últimos 3 meses, se você realizou um exame periódico, na hora que for demitir, você não precisa fazer esse exame demissional. Né? E muitas empresas nem têm um controle disso daqui. As empresas nem sabem quantos dias foi o último exame. Né? Sabe que você tem que fazer um por ano e escolhe um mês lá para fazer todo mundo. Né? E às vezes nem controla isso daqui e acaba fazendo o demissional do mesmo jeito. Né? Então, tem essa cláusula aqui, né, que faz sentido, né, que ela diz que por determinação, né, de algum órgão competente, né, é, a empresa, o órgão competente, né, o sindicato, verificou que existe algum potencial risco aos seus trabalhadores, né, algum risco grave, ela pode pedir que se faça esse exame demissional. Né? Então, sei lá, uma empresa teve um incêndio dentro dela, ela encerrou suas atividades e mandou todo mundo embora. E aí o órgão competente pode falar, pô, mandou todo mundo embora, eu quero que você faça um exame demissional de todo mundo para saber se alguém não foi prejudicado, aí não respirou fumaça, não respirou produto químico ou qualquer outra coisa do tipo. Né? Então o órgão competente tem essa possibilidade de pedir um exame demissional para todo mundo que foi mandado embora, independente desses prazos aqui. E aí, com esses exames, né, todos esses exames aqui, o admissional, o periódico e os outros na admissional, vai de mudança de função,
vai gerar o ASO, né? O famoso ASO, que é um atestado de saúde ocupacional. Então, né, quando você está doente e vai no médico, né, o médico te dá um atestado que você não está apto para trabalhar. Quando, sei lá, você vai começar alguma academia, às vezes tem academia que pede que você passe no médico e ele te dá um atestado de que tua saúde está boa para realizar exercício físico. Então o ASO é a mesma coisa, ele está te atestando que você está com a saúde boa para exercer as atividades ali dentro da empresa. Então, para cada exame médico realizado, previsto no item 7.4.1, o médico emitirá, né, um atestado de saúde ocupacional em duas vias. Né? E por que ele é feito em duas vias? Porque o ASO é feito emitido em duas vias? Correto. Então, ele é feito em duas partes, né? Porque uma vai ficar com o médico, vai ficar com a empresa e o outro você leva para a sua vida, né? Então, sei lá, é até importante, algumas pessoas não se atentam, né? Vocês guardar esses ASOS aí, né? Então, até para uma questão aí de aposentadoria especial, se os PPPs estão todos zoados, o ASO pode te dar alguma informação aí dos riscos que você estava exposto, né? Do, do como aquilo ia te agravando a sua saúde e dando base aí para uma futura aposentadoria especial. Então aqui é um exemplo de ASO, né? Ele é uma folha simples, né? Esse é para ser preenchido. Hoje em dia os médicos fazem já tudo no computador, né? Então eles preenchem lá no computador, aí acabou o teu exame, eles já imprimem ali na hora, mandam tu assinar, e aí uma fica com ele e outra fica com você para você levar e guardar, né? Então vai ter informações lá do seu nome, sua admissão, sexo, nascimento, registro, função, qual é o tipo de exame, né? Se é admissional, periódico, demissional, os riscos que você tá exposto de acordo aí com o PPRA, né? E aí junto aqui vai o resultado dos seus exames, ele vai avaliar se está dentro aí dos intervalos, está dentro dos parâmetros médicos dele, né? que não cabe a nós da segurança do trabalho saber isso, né? E se é um médico, e aí vai te falar se está apto ou inapto, né? Então, o grande problema que pode acontecer, né? Se você passou numa entrevista de emprego aí e for para um exame médico, né? Se você tiver algum problema de saúde aí, de acordo com aquilo que você vai realizar, o cara pode colocar inapto e aí a empresa não te contrata mais. E aí, como foi falado, a primeira via fica arquivada no local de trabalho, inclusive frente ao canteiro de obras, à disposição à fiscalização do trabalho, e a segunda via fica entregue aí ao trabalhador mediante a recibo na primeira via, né? Então, daí é importante, né, os trabalhadores saberem dessa informação e cobrarem, né, do médico. Pode acontecer de um médico ver algum problema ali e falar, opa, tá tudo bem aí, campeão, e não te entregar a sua via e você não souber, não ficar sabendo aí o que está acontecendo com a sua saúde. Então, está descrito no texto da norma, que deve conter o ASO, né? Então o nome do trabalhador, seu registro, os procedimentos médicos que foi submetido, o nome do médico coordenador, CRM dele, definição se está apto ou não para a função que ele vai exercer, nome do médico encarregado do exame, endereço do local do exame, né, o contato do exame, a data e a assinatura do médico encarregado no exame e o carimbo contendo, né, o número do seu conselho. Esses dados do ASO, né, incluindo a avaliação clínica, né, então todos os resultados de exames devem ficar arquivados, né, e sob responsabilidade aí do médico coordenador do PCMSO. Então, com isso vai gerar um prontuário e aí geralmente esses locais aí de medicina ocupacional tem aqueles gaveteiros gigantes.
por causa disso, né? Você tem que arquivar esses documentos, e aí a norma diz que no mínimo 20 anos, né? Então você tem que guardar essa papelada toda por no mínimo 20 anos aí, mesmo após o cara se demitir, porque isso daí futuramente, né, pode já ter algum processo na justiça ou algo do tipo, aposentadoria especial, e alguém ir atrás desses documentos, né. Havendo a substituição do médico coordenador do programa, esses arquivos aí devem ser transferidos para o seu sucessor, né. O PCMSO deverá obedecer, né, o planejamento em que estejam previstas ações de saúde a serem executadas durante um ano, devendo essa estar no objetivo do relatório anual. Então, o PCMSO, como a palavra diz aqui, ele é um programa, mas em muitos casos ele não é visto como um programa, ele é visto apenas como um diagnóstico da saúde dos trabalhadores. Dentro desse programa, né, o médico coordenador vai ter que colocar um plano de ações, né, ações que promovam a saúde dos seus trabalhadores, né? Então, seja em uma palestra numa CIPAT, seja em informativos, em campanhas, em DDS, né? E tem que colocar várias ações e geralmente, às vezes, o pessoal coloca lá, mas não faz nada. O médico não quer nem saber de ir na área de trabalho, não quer nem saber de chegar perto dos trabalhadores, a não ser na parte dos exames, né? Então, o PCMSO muitas vezes ele perde seu sentido, né? Porque o sentido dele é uma melhoria contínua, né? Você planejar suas ações, verificar e ir acompanhando com os exames como está a questão da saúde e segurança. Se tiver algo errado, agir, e com isso você fecha o ciclo aí e vai fazendo essa melhoria contínua ano após ano. Todo ano, né, o PCMSO, o médico, ele deve elaborar um relatório, né? E aí nesse relatório ele vai colocar toda a questão, né, de exames que teve durante o ano, o número de trabalhadores que passaram por esses exames, qual foi a maior incidência aí de afastamento, quais tipos de doenças mais comuns se apresentou no ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, como eu falei de melhoria contínua, nesse relatório anual, ele pode verificar que teve muitos afastamentos por coluna. E aí, qual é a ação que ele deveria fazer, né? Uma campanha para a questão da ergonomia, talvez uma ginástica laboral, treinamento de como levantar, carregar uma carga, né? Então, tudo isso vai, né, para o próximo ano tentar diminuir a incidência desses mesmos afastamentos, né? Então, aqui é um exemplo, né? Esse anexo tá na própria NR7, né? Na qual o médico do trabalho vai colocar os setores, né, os exames que foram feitos, o número anual da quantidade dos exames, se teve exames fora do padrão, ali colocar o número que deram resultados anormais, né, e aí vai verificar aqui vai gerar um índice, né, dos resultados anormais em relação ao total que foi feito, né, e aí uma previsão aí dos números de exames para o ano seguinte, né? E aí também ele pode complementar aí com comentários, com observações, né? com melhorias a serem feitas, né? Então, para essa engrenagem girar, né? Para todo ano ele ver o que está dando de errado, o que está funcionando, e no próximo ano melhorar, e com isso promover a saúde dos trabalhadores. Esse relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, né? Quando houver, né? Então todos vai chegar uma reunião da CIPA, né? Com o CIPES, vai falar, tá tendo muito afastamento por acidente de moto, tá tendo muitas pessoas com problema respiratório, fazer uma campanha aí para os fumantes, né? Alcoolismo, como foi falado aqui na aula, né? O que a gente pode fazer com a CIPA, quais ações a gente pode fazer para promover a saúde, né? Então, a CIPA tem essa atuação, tem o conhecimento aí do relatório do PCMSO, e aí esse relatório deve ser arquivado, né, e ser mantido a proporcionar imediato acesso para qualquer tipo de inspeção, né? Então é obrigatório, né, todo ano o médico de trabalho fazer esse relatório e manter atualizado.
E aí, um, um resumo aí dos tipos de exames clínicos que a gente falou nessa aula. E aí, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Falei um pouco corrido. Alguma dúvida? Comentário sobre o que foi falado até agora? Tranquilo, tô. Oi. Ah, essa classificação do grau de risco se dá em relação ao que a gente aprendeu lá na NR4, né? Vai de acordo com o ramo da empresa, Romão. Então lá na NR4, ela vai te dizer lá com relação ao KENAI, qual é o ramo de atuação dessa empresa, né? E aí qual o tipo de grau de risco que vai ser, né? Então, um exemplo, uma empresa educacional de escolas, o grau de risco vai ser baixo. Uma empresa de armazenamento de produtos químicos, vai ser um grau mais alto, um grau 3, um grau 4. Vai depender do ramo da empresa. Beleza? Então, o que eu tinha aí para passar para a aula de hoje era isso. Eu vou postar o PowerPoint, né, que eu não postei ainda, né, mas é basicamente é, o texto aí da NR7. E aí amanhã a gente continua e aí eu vou propor também mais uma atividade aí. Oi? Pessoal, vamos lá, vamos manter a harmonia aqui na sala de aula, né? Então, pra mim, quanto mais participação é melhor, independente se da pergunta, né? Acho que toda pergunta é válida aí. E queria eu que todo mundo participasse aí, que nem o Cid, né? Foi o que, foi o que tinha mutado aí, que vocês estavam falando tudo junto, né? Mas não tem problema não, se o Cid tá ouvindo aí, ó, pode fazer quantas perguntas quiser. Rogério falou que vai chegar aí nas aulas também. Alô, alô. Foi eu que mutei todo mundo. O que eu tava falando é que foi. Vamos lá, pessoal. O
que eu tava falando é que independente da pergunta, toda pergunta é válida, né? Queria eu que todo mundo tivesse a participação do Sidney aí, que é sempre válido aí as perguntas, e se preparem que o Rogério tá vindo aí e essa dupla vai estar que tá. Então é isso, pessoal. Então fica a dica aí, participem mais, né? Então, não é que o Sidney fala pouco, é que vocês que não falam nada, falam muito pouco, né? Então vocês têm que melhorar também aí pra ficar no mesmo nível. Pessoal, obrigado aí pela colaboração e até amanhã. Falou, gente. Boa noite.